Estamos dando início a mais um encontro de estudos avançados do Espiritismo, aqui no ICEB, Instituto de Cultura Espírita do Brasil. O sonho de Deolindo Amorim, que ele próprio realizou, fundando o Instituto. Temos Jorge Andréa como nosso presidente de honra e junto de nós todos os mentores que fizeram do Instituto uma referência desses estudos de Espiritismo e que continuam conosco agora, nos ajudando muito para a continuidade do Instituto. E nesse instante, Jesus, ao te agradecer a bênção de termos o Instituto de Cultura Espírita do Brasil e esses mentores junto de nós, e todos os irmãos que agora em ambos os planos de existência estão conosco nesta vibração de amor na direção do teu coração, de onde certamente, porque te pedimos e recebemos as bênçãos por sobre o estudo desta noite, o estudo de nosso querido irmão, amigo, companheiro Luciano Klein Filho, que vem mais uma vez para nossa alegria e engrandecimento dos nossos estudos, nos falar sobre suas pesquisas profundas, cuidadosas e amorosas. Neste instante, Jesus, nossos corações pequeninos embora, dirigindo-se na direção do teu, ao te agradecermos, Mestre querido, ainda te rogamos, estenda as bênçãos por sobre todos os cantos e recantos do planeta que tão amorosamente diriges, enviando essas vibrações de amor, solidariedade, carinho para os nossos irmãos que atravessam, como tu predisseste, duras provas e expiações. Graças te damos, Mestre, hoje e sempre, sob o olhar de nosso Pai. Assim seja. Bem, nós estamos então recebendo Luciano Klein Filho, professor licenciado em História, pós-graduado em História em questões teóricas e metodológicas, é presidente da Federação Espírita do Ceará, presidente do Memorial Bezerra de Menezes em Fortaleza, diretor do Instituto do Ceará Histórico, Geográfico e Antropológico, pesquisador renomado, tem atuação em recuperar e preservar a memória do Espiritismo no estado do Ceará, é escritor com várias obras, dentre as quais nós destacamos no momento Viana de Carvalho, O Tribuno de Icó, Memórias do Espiritismo no Ceará, Bezerra de Menezes, Fatos e Documentos, O Casarão do Outeiro, Memórias e Ilustrações, álbum de fotografias do Colégio Militar e tantas outras. Recentemente, daqui a pouco ele vai dizer o livro que ele praticamente acabou de lançar. Em 2022, ele lançou, pela Federação Espírita do Estado do Ceará, em Fortaleza, o livro com quase 1.200 páginas, que sintetiza pelo menos 30 anos de estudos e pesquisas sobre o cearense Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Bezerra de Menezes, o homem, seu tempo e sua missão, com textos, fotos inéditas de Bezerra, o socorro por ele prestado, os motivos que o levaram a escrever sobre a loucura e assim subsequentemente. Fundou também o Centro de Memória de Viana de Carvalho. Nós temos, então, hoje, mais uma vez, a alegria de receber nosso irmão. Ele hoje vem falar sobre Viana de Carvalho, no nosso projeto Figuras de Amor a Jesus e Kardec. Luciano Klein Filho, nós estamos todos muitas vezes agradecidos e agora também somos todos ouvidos. Obrigado, meu amor, uma vez mais pela acolhida fraterna. Um beijo nesse lindo coração que eu tanto amo. Um abraço também à Rosa, nossa companheira de mesa virtual, o nosso sujeito oculto, né, invisível, que é o Carlos, sem o qual esse encontro não aconteceria. Toda a família ICEB, aos irmãos e irmãs que nos ouvem neste momento.
ou que terão a oportunidade de assistir a esta live em outro horário. Confesso que, inclusive, senti saudade desse nosso encontro mensal, de início de mês, em que nós temos a oportunidade rara, porque nem sempre somos convidados para, usando a expressão de hoje, batemos um papo sobre esse tema tão pertinente, que é a questão da nossa memória, e por isso eu agradeço, querida, a oportunidade que você nos dá. Só um adendo, uma ligeira correção, em relação ao que você nos colocou, mas por conta das mudanças que aconteceram, nós, até para focarmos mais nas pesquisas, nesse trabalho que nós empreendemos, garimpando informes, dados, documentos em fontes primárias que nos permitem compor a biografia desses vultos que amamos e que tentamos resgatar, como Viana de Carvalho, nós deixamos a presidência da Federação Espírita do Estado do Ceará, hoje está, querida, sob os cuidados do nosso querido amigo Gabriel Mamed, companheiro que assumiu a federação, nós colaboramos durante muitos anos e agora deixamos para que pessoas mais dedicadas, com mais gás, como nós dizemos por aqui em relação, pelo menos, a esse trabalho federativo, que exige muito, possam levar adiante esse projeto do qual nós fazemos parte, continuamos a colaborar, só que agora mais livres, leves e soltos, para fazermos o que realmente gostamos. E, de igual forma, o Memorial Bezerra de Menezes. Nós passamos aos cuidados de um companheiro, Eduardo Lima, que está levando adiante esse projeto, e o nosso Então, foco agora é com o Centro de Memória em Viana de Carvalho, porque esse sim é o instituto que nos permite fazer esses trabalhos e homenageando Viana de Carvalho. E, sobretudo, neste ano, querida, em que no próximo mês de dezembro, no dia 10, nós teremos o ensejo de relembrar os 150 anos do seu nascimento, posto que ele nasceu em 10 de dezembro de 1874. Então, é uma data, é uma efeméride que o movimento espírita não pode se descuidar. Não que ele queira, mas é um dever de todos nós, uma questão de consciência, tributarmos a memória desse ser a quem tanto devemos e todos nós. vamos tentar aqui, eu sei que você o ama, gosta muito dele, vamos tentar aqui nesse ligeiro passeio na sua biografia, entender a razão disso que afirmamos. Luciano, sou muito volúvel. Eu gosto dele. Amo Joana, Eu amo sei. Bezerra, amo André Luiz, amo todos esses que estão aqui na nossa galeria do nosso ICEB. Então, vamos em frente com o nosso mentor querido. Já deixo aqui uma pergunta para você depois responder, ou se quiser, no curso da sua exposição. Viana de Carvalho é responsável pela oratória de Divaldo Franco? Excelente. Então vamos deixar essa curiosidade até para quem nos ouve Até o ficar final. Isso, até o vamos deixar de, final para assistir a live, porque aí eu respondo isso, vamos deixar mais de nas gancho, perguntas e gancho respostas. jornalístico. Mas vamos lá. No século XIX, com o advento do Espiritismo, nós vamos ter, em meio às grandes transformações que aconteceram no mundo ocidental, uma série de inovações, sobretudo científicas e tecnológicas, não tanto quanto as que virão no século seguinte, no século XX, que, se analisarmos do seu início até o seu término, possibilitou o surgimento das mais impressionantes invenções da história da humanidade de todos os tempos. Basta olhar o que é que nós estamos hoje usufruindo, já tendo passado aí praticamente 3 decênios da transição do segundo para o terceiro milênio, da transição do século passado para este século. Inclusive, isto que nos possibilita, coisa que, sinceramente, sabe, querida, eu nunca pensei. E olha que eu sou de uma geração em que nós assistíamos a filme de ficção, o Maxwell Smart, aquele agente 86, que falava pelo telefone, e o telefone era móvel e era no sapato. Na época da Jornada das Estrelas, que havia instrumentos de comunicação à semelhança dos nossos aparelhos celulares. E quando eu assisti aquele desenho animado da Hanna-Barbera, da equipe Hanna-Barbera, desses dois gênios do desenho animado,
Os Geston, aquela família que vivia à frente no futuro, eles se comunicavam, inclusive, através de aparelhos, isso nos anos 1960, como se fosse televisão, e que tinha a oportunidade de, nesse telefone, a conversa direta, coisa que eu não imaginei que nós poderíamos ver acontecer em tão curto espaço de tempo, que é exatamente o que nós estamos fazendo hoje. Eu sou da época do telefone de baquelite, aqueles pretos que você discava, e às vezes, até dependendo da região, daqui do Ceará, você tinha que pedir a ligação, ainda alcancei isso na década de 1970, a telefonista. Então, tudo mudou. Mas eu me refiro às conquistas da ciência, da tecnologia, porque foi graças a um grande invento do século XV, mercê do esforço de um alemão, embora ainda não existisse a Alemanha como país, que a Alemanha é de 1870, chamado Johann Gutenberg, ou Gutenberg, o inventor da prensa, que deu origem à imprensa, a publicação do nosso primeiro livro, que, aliás, curiosamente, foi a Bíblia. Esse trabalho notável e incomparável desse grande homem revolucionou a vida do homem na Terra, porque aí nós vamos tornar, naquele período, obsoleta, desnecessária a ação dos monges copistas medievais, que num trabalho ciclópico, à luz bruxuleante de lamparinas antigas, conseguiam, embora as distorções, os erros, os problemas de vista, sem os óculos sofisticados que hoje nós temos, fazer a transcrição das obras antigas, das obras clássicas, e infelizmente muitas delas se perderam, ou outras tantas foram inadvertidamente, intencionalmente ou não, adulteradas nesses processos de cópias, o que é perfeitamente compreensível em razão da nossa humanidade. Mas com a invenção de Gutenberg, vamos pronunciar o seu nome na língua portuguesa, esse grande homem, nós vamos ter aí, sobretudo a partir dos séculos seguintes, muitas mudanças importantes nos diversos ramos do conhecimento e dos saberes humanos. A própria reforma protestante, com Martinho Lutero, a partir do seu momento de revolta em relação às arbitrariedades cometidas pela Igreja, quando em 1517, na célebre Catedral de Wittenberg, na região da atual Alemanha, ele profliga contra as ações do Papa Leão X e vai oportunamente também verter à língua de seu povo os textos sagrados, o que foi algo, evidentemente, que na época trouxe uma série de querelas, de dissensões, e na sequência de tudo isso, em meio a esse grande invento, nós vamos ter, graças a ele, a divulgação de uma espécie de boom cultural que nós vamos ter com o renascimento artístico, científico, cultural, que vai também provocar outras transformações nos séculos subsequentes, até o movimento iluminista do século XVIII e daí por diante. Mas foi graças à invenção de Gutenberg, foi graças ao livro que nós tivemos, por exemplo, no Renascimento, obras de William Shakespeare, a magistral obra de Dom Quixote de Miguel de Cervantes, os Lusíadas do nosso Patrício Luiz Vaz de Camões, enfim. Nós observamos o quanto a imprensa foi importante. E destacamos tudo isso, porque nós não podemos esquecer que foi exatamente se valendo desse invento, ou do resultado dessa invenção, que o professor Hipólito Leão Denis Arrivaia, no dia 18 de abril de 1857, nos oportunizou na Terra a concretização da promessa profética feita por Jesus no tocante ao advento do Consolador prometido, porque o Livro dos Espíritos aproveita esse recurso, eu vou usar a palavra tecnológico, do 800, do século retrasado, do século XIX, para possibilitar, naquela primeira tiragem de 1.500 exemplares, uma divulgação mais dirigida acerca daquilo que era o resultado das suas buscas, das suas pesquisas inusitadas. Além das obras da codificação, que virão na sequência, o que é o Espiritismo, uma obra que ainda antecede a publicação da segunda edição de O Livro dos Espíritos. Ela é de 1859, a segunda edição é de 1860, temos o Livro dos Médios, em 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864, aliás, completando neste ano, como sempre temos ressaltados nas nossas falas, os seus 160 anos de lançamento. Vamos ter, em 1866,
1995, a publicação da penúltima obra do codificador, que foi o Céu e Inferno, e a derradeira, que será lançada em 1868, a Gênese. A derradeira, posto que ele vai desencarnar no ano seguinte, no dia 31 de março de 1869. Mas nesse interregno, nesse intervalo de tempo que vai de 1858 até 1869, ele, através da Revista Espírita, fundada exatamente em 1858, vai ininterruptamente fazer, e aí se valendo da imprensa, era algo mais imediato, que a revista, diferentemente dos livros que saíam com espaços, né, de alguns anos, a revista ela era mensal. Então foi uma contribuição sem igual para que hoje nós pudéssemos ter acesso aos postulados da doutrina que esposamos. Mas fazemos menção a esse fato para ressaltar, ainda hoje, na época, na era das virtualidades, hoje os livros são virtuais, nós temos outras possibilidades de lermos o resultado dos textos, das pesquisas de determinadas pessoas, mas nós vamos ter também adiante o trabalho psicográfico de Chico Xavier, de Divaldo Franco, da literatura espírita do início do século XX até também a finalização da missão de Chico Xavier no dia 30 de junho de 2002, mas mercê do seu esforço, seu trabalho fiel a Jesus e a Kardec, com a sua mediunidade missionária, nós temos aí o resultado do que ele, através também do livro, nos possibilitou. Mas estamos colocando tudo isso, parece que não tem a ver com o tema, mas tem, e é intencional, porque, embora a importância da invenção de Gutenberg, o Espiritismo não prescindiu, não dispensou a ação de alguns divulgadores da Boa Nova Espírita através da palavra falada, através da oratória. Porque a oratória, embora muitos não compreendam a sua gênese, você que é da filosofia sabe disso, querida. É só lembrar a figura notável de Demóstenes, na velha Hélade, na velha Grécia, mas a oratória era vista na antiguidade e até recentemente como a arte. Aliás, a arte do bem dizer, a arte de persuadir, a arte de convencer pela palavra falada, mas acrescentaríamos com a visão que o Espiritismo nos permite ter, sobretudo também da palavra vivida, para que nós não nos tornemos, como muitos bons e eloquentes expositores, meros repetidores ou alto-falantes. Então, nesse sentido, nós vamos encontrar na história da humanidade grandes figuras que primaram pela eloquência fenomenal. No mundo antigo, nós temos vários exemplos, já citado aqui, Demóstenes, considerado grande orador do mundo antigo, Cícero, mais dentro da cultura latina, na civilização romana. Nós vamos encontrar na Idade Média a figura de alguns santos da igreja, entre os quais o Taumaturgo de Pádua, assim chamado, embora ele fosse natural de Lisboa, porque era português, falava, portanto, a língua que nós falamos, claro, o português da época, com as mudanças que houve, bem diferente do português dos nossos dias, eu me refiro a Fernando de Bulhões, ou o nosso Antônio de Pádua, assim chamado, por conta da cidade onde ele desencarnou, na Península Itálica, na cidade de Pádua, mas ele era natural de Lisboa, considerado um orador fenomenal, que, aliás, Francisco de Assis, o pobrezinho da Úmbria, vira nele exatamente aquele companheiro que seria o grande responsável pela divulgação da proposta dos ideais franciscanos, aquele que, particularmente, Francisco de Assis considera o maior símile, o maior imitador de Jesus, e, na nossa opinião, depois de Jesus, deixando de lado a figura de Maria, também somos apaixonados, a figura que mais plenamente encarnou o protótipo do homem de bem e que viveu em plenitude a mensagem do homem de Nazaré. Nós vamos encontrar Bernardo de Claraval, figura também notável, no mesmo, quase no mesmo período de Francisco de Assis, no período das cruzadas medievais. Mais adiante, aqui no Brasil, por exemplo, nós vamos encontrar
a figura de Frei Francisco de Monte Alverne, que no Rio de Janeiro, já velhinho, impossibilitado de ver o mundo fisicamente, porque ele fica cego relativamente moço, mas fazia determinadas preleções nas principais igrejas da então Corte Imperial do Rio de Janeiro, com o testemunho do próprio imperador Pedro II, que até hoje dizem a impregnação, o magnetismo, as vibrações de alguns locais, onde esse espírito de escola, que de vez em quando também tem trazido algumas mensagens mediúnicas, através de Edivaldo Pereira Franco, nós já lemos algumas, ele, que também seguia a linha franciscana, conseguia traduzir de forma encantadora a mensagem do Evangelho de Jesus. No campo da política, Gladstone, outras figuras notáveis na Europa, a figura igualmente importante aqui no Brasil, do Águia de Aia, o nosso Rui Barbosa. Aliás, recentemente, não sei se eu compartilhei com você, Nádia, mas depois eu posso lhe mandar, mandei até para o Divaldo Franco, um trecho de uma gravação de um discurso de Rui Barbosa, quando estava entre nós. O discurso é de 1919, foi gravado, e é um trecho curto, mas você tem uma ideia da oratória da época, né? As palavras muito bem pronunciadas, os R's, como ele fazia questão de enfatizar, e realmente é tido como um orador extraordinário. E mais recentemente, esse eu não conheci, porque, obviamente, eu era criança quando ele desencarnou, mas já ouvi, porque eu gosto muito de assistir essas belas peças, preleções do Carlos Lacerda, um político mais recente, mais contemporâneo, mas de uma oratória fenomenal. Isso no campo da política, você vai ter em várias áreas do conhecimento e do saber humano. E, obviamente, é aí sim, convergindo para o que nos interessa, no meio espírita, nós tivemos grandes propagandistas pela palavra falada e vivida. Na Europa, você vai gostar, é uma revelação, claro que não é, você sabe disso, nós vamos ter como grande nome da oratória aquele a quem a Nádia chama de filósofo poeta, que é o Leon Denis, que, aliás, inspirou o Viana de Carvalho. Leon Denis, embora infelizmente nós não tenhamos, pelo menos até hoje, nunca foi encontrado, porque ele já estava no tempo das gravações, é possível que se tivesse gravado algo, mas desconhecemos, considerado um orador arrebatador. Da mesma forma, um grande amigo dele, de origem escocesa, britânica, autor de Sherlock Holmes e da História do Espiritualismo, o grande Arthur Conan Doyle, considerado também um grande pregador das ideias espiritualistas, do espiritualismo inglês, aquela linha mais de ação do espiritualismo. Não vamos nem chamar de espiritismo, embora ele se considerasse espírita, por conta de algumas convicções que eles têm que divergem um pouco dessa linha mais nossa de pensar o espiritismo no Brasil, que é a francesa, que ressalta a importância do trabalho único de Allan Kardec. E, obviamente, no nosso Brasil, que é o que nos interessa, ninguém se equiparou a Viana de Carvalho na transição do século XIX para o século XX, até o seu retorno triunfal ao mundo espiritual, que se deu no dia 13 de outubro de 1926. Portanto, se mencionamos que ele nasceu no dia 10 de dezembro de 1874, já fazendo a devida conta, ele desencarnou com apenas 51 anos. Iria completar, em dezembro daquele ano, 52, mas recebeu o chamado da espiritualidade para retornar a outra dimensão, a fim de dar concepção aos seus projetos de divulgação do espiritismo na pátria espiritual. Mas Viana de Carvalho, quando nós começamos a fazer as pesquisas há praticamente 30 anos, coincidentemente, neste ano, começamos em 1994, a tentar encontrar um pouco o resultado da passagem dele aqui em Fortaleza, naquele ano, nós ficamos vivamente impressionados, ao mesmo tempo que apaixonados pelo trabalho de soledade, de dor, de sofrimento, que esse homem notável, que em função de sua atividade profissional, ele foi militar de carreira, seguiu por opção pessoal, era o seu projeto de vida, como Bezerra de Menezes, que aliás foi um grande orador também, não comparado a Viana de Carvalho,
que tinha toda essa arte da oratória, toda uma retórica diferenciada, a forma de impostar, e lembramos sempre que a oratória exigia, as pessoas às vezes hoje não entendem. Você veja a oratória do Divaldo Franco. Quem conheceu o Divaldo nos tempos áureos, por conta da sua juventude, via uma oratória em que você tinha que fazer toda uma proposta de gesticulação, porque o corpo fala, segundo Pierre Vai, e ele falava também com a movimentação do corpo, que era uma técnica da retórica, da oratória. Igualmente, nós vamos encontrar no Brasil outro grande orador espírita, esse lamentavelmente esquecido do movimento espírita contemporâneo, mas que Divaldo nos disse numa entrevista que fizemos com ele, que foi depois de Viana de Carvalho, que Divaldo teve, nós vamos falar disso depois, a oportunidade de ver e ouvir Viana de Carvalho no mundo espiritual, porque Divaldo reencarna um ano após a desencarnação de Viana, praticamente. Viana desencarna em 13 de outubro de 26, Divaldo reencarna em 5 de maio de 1927, no ano seguinte. Então, não teriam condições, e os dois mais tarde vão se encontrar para, numa simbiose perfeita, realizar esse trabalho de parceria, cujos resultados hoje, ainda hoje, nós escolhemos. Então, o Divaldo nos disse que Viana foi o maior orador que ele já ouviu, isso com experiências próprias em desdobramento no mundo espiritual, mas encarnado, Nádia, ele nos mencionou o nome de um orador que é esquecido do movimento espírita, chamado, não sei se você chegou a ouvi-lo, Jacó Rosman Neto. O Jacó Rosman Neto, nós temos feito uma pesquisa sobre ele, com várias palestras, inclusive, há uma, por exemplo, sobre Joana d'Arc, que é simplesmente fenomenal. Isso em áudio, aquelas fitas antigas, nós vamos garimpando por aí afora, para esse projeto que nós estamos fazendo exatamente pelo Centro de Memória Viana de Carvalho, para divulgar essas pérolas da história ao movimento espírita dos nossos dias, para que esse companheiro não fique esquecido. Ele desencarnou há 30 anos, em 1994, e é totalmente esquecido. E outro grande orador, esse eu tive a oportunidade de assistir a uma palestra dele, de forma presencial, foi a única, em agosto de 1987, e foi o Newton Boechat. Esse você conheceu de perto, aí do Rio de Janeiro, médium da memória fotográfica, de uma ternura, de um estilo um pouco diferente, mas de uma oratória muito própria, riquíssima em termos de detalhes, de informações, sobretudo no tocante à vida de Chico Xavier, porque ele tinha uma paixão, um amor acendrado, e ele conseguia, com essa memória única, registrar fatos que ele testemunhara na sua convivência de longos anos com Chico Xavier. Newton desencarnou em 1990, ou seja, já são praticamente 34 anos, quase ninguém fala mais do Newton Boechat. Então, são oradores que tiveram e têm ainda, como é o caso de Divaldo Franco, cujo trabalho missionário começou em 1947, a divulgar através dessa oratória também retumbante, a semelhança do Viana de Carvalho, os postulados espíritas. Mas Viana de Carvalho nasceu aqui no Ceará, no dia 10 de dezembro de 1874, na localidade de Icó, filho do professor de língua portuguesa, daí ele falar a língua portuguesa como poucos. Tinha, portanto, uma linguagem dos textos que ele redigia, ou quando falava, escorreita, precisa, e também professor de música do Liceu do Ceará. Viana foi um virtuoso no campo da música, cantava lindamente, tinha uma voz de barítono, isso foi uma das descobertas que fizemos. Ele era cantor e especialmente musicista, tocava alguns instrumentos, e aquele no qual eles se especializaram, que era o violino. Inclusive, ele tem um belíssimo poema publicado no livro Coloridos e Modulações, que é um livro de 1923, e recentemente, já aproveitando o ensejo, Nádia, nós encaminhamos à Federação Espírita do Paraná, e eles, em homenagem ao centenário desse livro, no ano passado, fizeram uma edição atualizada, né? O livro veio a lume novamente, uma forma que nós encontramos de homenagear Viana de Carvalho, que era um livro que ele tinha um carinho todo especial de poesias, de mensagens, de contos, de crônicas substanciosas,
com um enfoque voltado à questão da transcendência, da imortalidade da alma, e há uma poesia que ele se dedica, é interessante, ao seu violino, como companheiro dos momentos de solidão, porque Viana teve uma vida, uma caminhada pelos problemas, pelas próprias acerbas, porque passou, no campo afetivo, de forma particular, de solidão. Viveu sozinho, com o amparo da espiritualidade, até o término da sua jornada. E o violino, muitas vezes, nesses momentos, era o seu companheiro fiel. E é interessante que, quando nós recuperamos o seu, arquivo pessoal, a relação do que ele tinha dentro do inventário, que nós obtivemos no Arquivo Nacional, aí do Rio de Janeiro, entre os seus pertences estavam 2 violinos. Um novo, que ele adquirira, e que levava sempre para as apresentações, e um velho violino que ele não mais utilizava. Não é que ele fosse apegado àquele instrumento, mas ele houvera sido símbolo, exatamente como testemunho fiel, ouvinte silencioso das dores de Viana de Carvalho. Então, ele manteve o violino, estava. Infelizmente, nós não encontramos esse violino, né? Queríamos muito ter encontrado, ficou certamente com a família. Então, querida Viana, ele desde cedo tinha essa vocação para a arte, para a cultura, um homem de largos conhecimentos, e se tornou espírita muito cedo, aos 17 anos, aqui em Fortaleza, quando estudou na Escola Militar do Ceará, que é a antecessora do atual Colégio Militar de Fortaleza, onde temos a oportunidade de lecionar, fechando o nosso ciclo neste ano, em razão da aposentadoria. E aqui ele se torna espírita e já muito cedo vai se notabilizando por sua intensa participação no movimento literário local, sendo responsável pela fundação do Centro Literário, aqui em Fortaleza, em 1895. Em 1895, nesse mesmo ano, ele tem a oportunidade de dar concepção aos seus projetos de estudos dentro da própria escola, porque ele teria que partir aí para o Rio de Janeiro. Aí ele vai para a escola da Praia Vermelha, quando começa também a intensificar suas atividades espíritas. Estava com 24 anos. No Rio de Janeiro, ele se vincula ao Centro da União Espírita de Propaganda do Brasil, instituição que existia naquela época e que, coincidentemente, naquele mesmo ano, tinha como presidente o seu conterrâneo, Dr. Bezerra de Menezes, que também irá, concomitantemente, por um tempo, depois vai se fixar na Federação Espírita Brasileira, assumir também a Federação Espírita Brasileira. E ali ele vai ter a oportunidade de fazer as suas primeiras palestras. Segundo os periódicos da época, Nádia, aí a questão da arte da oratória, ela foi fundamental. Os registros de que nós dispomos é que o orador cearense, já considerado por muitos como tribuno, ele tinha uma oratória arrebatadora. O Viana, assim como Bezerra de Menezes, interessante, os dois eram baixinhos. Tanto que na intimidade, Viana era chamado de carinhosamente de Manu, apocorístico de Manuel, que era o seu nome, Manuel Viana de Carvalho, e na intimidade, pela confraria, pelos companheiros de ideal, ele era chamado de Vianinha, pela sua dimensão física. É engraçado, né? As grandes almas são pequenininhas na dimensão física, mas gigantes do ponto de vista espiritual. Só uma reflexão, claro que não tem nada a ver, mas coincidentemente, Chico Xavier, Viana de Carvalho, Bezerra de Menezes, Irmã Dulce, Madre Teresa, né? Nádia Couto Vale, brincando com você. Então, nós temos grandes almas que são pequenininhas, mas gigantescas. E o Viana, querida, portanto, ele, segundo os registros da época, conseguia aglutinar um público no Salão do Centro da União de 500 a 600 pessoas. Pode parecer pouco? Lembremos, século XIX. Hoje as nossas casas espíritas não estão um pouco assim. À exceção de uma palestra de um convidado especial, e olhe lá, dependendo do convidado. Quando o Divaldo Franco vem a Fortaleza, citando o exemplo local, ele consegue colocar 3, 4, 5, 10 mil pessoas, dependendo do espaço. Mas, até pouco tempo, quando nós nos iniciamos no Espiritismo, o público do Divaldo era de 1.000 pessoas, 500 pessoas, 600 pessoas. Hoje o movimento aqui no Ceará cresceu muito.
Mas você ter um público de 500, 600 pessoas naquela época era algo surpreendente. E as pessoas se acotovelavam para ouvir o pregador nordestino, cearense, arretado, como se diz aqui, que ia falar das excelências do reino de Deus pela perspectiva do Espiritismo. Então ele tinha que ter toda aquela impostação de voz. Lembremos que não havia ainda o microfone. Eu, por exemplo, teria, se tivesse sido orador como Viana de Carvalho, sofrido muito, porque a minha voz é uma voz débil, frágil. O Viana tinha que ter uma voz bem impostada, radiofônica, para se tornar audível, principalmente para as pessoas que ficavam nas fileiras mais à parte de trás. Então, queridos, os registros são impressionantes. E ele começa, claro que se não se dedicou intensamente ainda por conta dos seus compromissos profissionais na área do estudo, a ser notado pelo movimento espírita. De tal maneira que, na virada do século, ele já começa a participar mais intensamente de atividades ligadas à Federação Espírita Brasileira, a ponto de, em 1907, ser convidado pelo seu grande querido amigo, presidente da Federação Espírita Brasileira, sucessor de Bezerra de Menezes, na condução dos destinos do nosso movimento, Leopoldo Cirne. Leopoldo Cirne o convida e o autoriza a representar a FEB nos mais longínquos rincões do Brasil, por onde ele passasse, levando a mensagem espírita. Então, ele se apresentava nos estados como orador oficial da Federação Espírita Brasileira, que tinha exatamente aquele projeto. A oratória de Viana, se pudéssemos falar da sua estrutura, é impressionante. Infelizmente, Nádia, e é uma das coisas que buscamos até hoje, principalmente no acervo do Frederic Figner, ainda não encontramos, queríamos muito encontrar uma gravação como a de Rui Barbosa, porque nós temos gravações de 1910, com a voz do Barão do Rio Branco, agora recentemente do Rui Barbosa, de Viana, pelo fenômeno que ele se tornou no campo da oratória, certamente alguém deve ter feito alguma gravação. O próprio Frederico Figner, que era seu amigo. Mas, felizmente, embora nós não tivéssemos as condições necessárias para gravar com frequência as suas preleções, nós dispunhamos da taquigrafia. Os taquígrafos conseguiam registrar de forma quase que perfeita e precisa as conferências de Viana de Carvalho, onde ele andava. Então, nós vamos ter muitas dessas notas transformadas em textos, muitas vezes veiculadas através dos principais periódicos da época, dos jornais. Aí a ajuda do Gutenberg, uma vez mais. Então, através dos jornais, Viana escreveu em tudo quanto foi de jornal, porque, diferentemente de outros grandes divulgadores do Espiritismo, Nádia, e daí a sua importância na vanguarda, na difusão do Espiritismo, nesse período primordial, pré-Chico Xavier, pré-Divaldo Franco, né? Ao mesmo tempo em que também atuava em outras regiões, Caibachuta, em Matão, São Paulo, por exemplo, o próprio Eurípides Bazanufo, que fica na Terra até 1918, mas o trabalho de Viana, através da imprensa, na época também, que divulgava aquilo que era o resultado das suas preleções. Então, nós vamos ter as preleções de Viana muito curiosas, né? Ele normalmente trazia, nos espaços que eram franqueados, aqui um detalhe, as casas espíritas, em sua maioria, por razões óbvias, por serem pequenas, mesmo a FEB, que funcionou até 1910, quando será inaugurada em 1911 a sua sede na Avenida Passos, mas a FEB funcionou durante muito tempo em prédios alugados, né, em casas no Rio de Janeiro, em sobrados, em várias áreas do Rio, em vários bairros, e normalmente não comportava um público muito grande. De igual forma, os centros espíritas eram pequenos ainda, só na década de 20, anos 30, que nós vamos ter casas espíritas maiores. Então, Viana contou com o concurso das lojas maçônicas, porque Viana se tornou maçom, como Leon Denis também o fora. A maçonaria é uma instituição grandemente importante na história do Brasil e também na história do espiritismo, porque desde a questão religiosa, que é de 1872, os problemas que houve em nível mundial, com reflexos
em nosso país, em razão de uma bula imposta pelo Papa Pio IX, que proibia a presença de maçons, de padres nos quadros maçônicos, e, obviamente, vice-versa. Então, muitos maçons se bandearam ao espiritismo. Então, muitos espíritas se tornaram maçons e muitos maçons se tornaram espíritas. Então, Leon Denis, no Brasil, Viana de Carvalho, e recentemente descobrimos, estamos recebendo este documento, que em 1864 o nosso doutor Bezerra de Menezes também tornou-se maçom. Essa informação nós não colocamos no nosso livro, porque é uma descoberta póstuma, né? Depois foi que nós encontramos esse registro. Desculpe, Mas Luciano, quem você descobriu recentemente como maçom? Bezerra de Menezes, Bezerra de Bezerra. Menezes, Tá. Bezerra de Menezes. E, portanto, querido, nós vamos ter aí a divulgação do espiritismo através dos salões das lojas maçônicas, que eram grandes salões, aí sim públicos que se acotovelavam para ver Viana de Carvalho. Viana percorreu o Brasil inteiro em função das suas atividades militares. No começo, quando, por exemplo, ele passou em Fortaleza em 1910, porque ele sai daqui em 1895, vai para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, em 1898, vai para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Onde ele ia, ele tinha um trabalho intenso e montou sempre uma estratégia, a partir de então, a fim de divulgar o espiritismo. Observando, e as pessoas às vezes não têm noção do trabalho de um missionário dessa estirpe, dessa condição. O Viana foi uma pessoa visionária de tal forma, Nádia, que ele orquestrava sempre um plano. Ele mirava a cidade para onde ele ia, tinha uma noção do que estava acontecendo em termos de espiritismo e divulgação naquela cidade, como é que estava o movimento local. Se havia casas espíritas, ele se vinculava a uma instituição, normalmente aquela mais próxima da entidade federativa nacional, que era a Federação Espírita Brasileira, que não agia como a federação hoje age, né, com um controle maior em termos assim de organização com o movimento espírita nacional. Naquela época ainda não havia essa organização, pela qual, aliás, Leopoldo Sines, sucessor de Bezerra, tanto pelejou. Então, o Viana montava uma estratégia. Ele olhava aquela cidade, se havia um núcleo espírita, ele se vinculava àquele grupo. Se via que o grupo estava em algum processo de dissolução, ele montava equipes para reorganizar aquela instituição. Curioso, nunca assumia direção de instituição espírita, ficava sempre à parte, porque sabia que logo, logo ele teria que se deslocar para outro estado, para outra região. E o Viana, portanto, ele organizava esse trabalho. Ele normalmente ficava numa casa perto, alugava uma casa para residir perto dos Correios, de um posto dos Correios, porque ele estava sempre trocando correspondência, escrevia muito para exatamente algumas dessas epístolas de Viana de Carvalho, cartas dele trocadas com lideranças espíritas, nós temos obtido, conseguimos algumas cartas dele, e é impressionante. É um trabalho missionário que, sob certos aspectos, claro, guardadas as devidas proporções, se assemelha ao trabalho de Paulo de Tarso, porque Viana fazia isso no Brasil inteiro. Ele esteve em Rio de Janeiro, várias vezes, até porque tinha que voltar sempre por conta do Exército, Porto Alegre, na década seguinte, de 1910, ele vai voltar ao Rio Grande do Sul, para Santa Maria, esteve em Cuiabá, no Mato Grosso, esteve em Curitiba, no Paraná. Esteve em Minas Gerais, fazendo palestras, em São Paulo. Aqui no Nordeste foi intensa a sua participação, praticamente em todos os estados, da Bahia à Paraíba. Esteve em Alagoas, esteve em Sergipe, que, aliás, foi a sua passagem derradeira na Terra, quando ele irá, pouco tempo após a desencarnar, adoecer e a desencarnar. E aqui no Ceará, quando ele volta em 1910, ele agitou a sociedade local. Lembremos, e muitos que nos ouvem talvez não tenham uma noção disso, que o Brasil vinha recém-saído de uma Constituição, que foi a Constituição outorgada de 1824, que é extinta com o advento da República, 15 de novembro de 1889, até a publicação da nossa primeira Constituição republicana, que é de 1891. Então, o Brasil vinha saindo de uma Constituição que tinha, para o Brasil, uma religião oficial, que era o catolicismo.
E principalmente aqui no Nordeste, tudo era com muita dificuldade, e ainda hoje nós temos um pouco disso, quando vamos para o interior fazer algumas palestras, em razão do desconhecimento, dessa estreiteza de visão, que algumas pessoas ainda hoje têm por questões de preconceito, por falta de conhecimento acerca do que era o Espiritismo. Imagina naquela época. Então tinha que ser uma atitude de coragem. Houve vários momentos, parece coisa de filme de ação, de ficção, que aconteceu com Viana de Carvalho. Muitas vezes, Nádia, ele ia fazer palestras em determinados locais, cortavam a fonte de energia, derrubavam a ponte de madeira para que ele, que se deslocava muitas vezes para essas regiões mais ermas, no lombo de um burro, de um cavalo, derrubavam a ponte para ele não passar. Outra feita aqui no Nordeste, em Aracaju. Aliás, em João Pessoa, ele foi fazer uma palestra e lhe impossibilitaram fazer a palestra no local que ele iria. Fecharam, que era um órgão público. Ele foi para a praça pública fazer a palestra, no meio da praça, né? Então, há vários registros dessa natureza envolvendo o nome de Viana de Carvalho. E ele, portanto, tinha uma oratória que envolvia, porque ele procurava, em algumas delas, tinham dois tipos de palestras ou de preleções. Uma que ele intitulava de temas filosóficos, que era a maior parte das suas palestras, onde ele carregava na parte doutrinária do Espiritismo, e quase sempre era assim. Ele começava porque havia uma necessidade, lembrando que boa parte das pessoas que frequentavam as casas espíritas daquela época, muitas delas tinham uma exigência intelectual muito grande. Havia muita gente da sociedade que demandava, justamente nas lojas maçônicas, para compreender um pouco a razão dessa proposta arrebatadora da novel doutrina apresentada pelo Espiritismo, pelo professor Hipólito Leão Denis Arrival, o nosso Allan Kardec. E aí Viana conseguia, ele enchia sempre essa parte doutrinária, fazendo uma abordagem dos princípios fundamentais do Espiritismo, a crença em Deus, na imortalidade da alma, na comunicabilidade dos espíritos, já falava também dos seus largos conhecimentos na área da mediunidade, falava, e ele entendia muito, porque, como militar, ele fez o curso das três armas, e tinha também formação bacharelado em ciências físicas e matemáticas, ele gostava muito de astronomia, tinha um conhecimento profundo de astronomia. E é interessantíssimo, algumas palestras que foram taquigrafadas são extremamente atuais a respeito de suas convicções em relação à pluralidade dos mundos habitados. Coisas que a ciência dos nossos dias está mostrando em perfeita consonância. Que, aliás, já dizia o Espiritismo, com Kardec, que Viana, acrescentando em forma seus estudos, nos trazia através dessas preleções. Mas o mais interessante, é que, evidentemente, ele tinha esse cuidado didático, pedagógico. Ele, naquela época, as palestras não eram como as do Edivaldo, que nós achamos graça, descontraímos, né, que são bem-humoradas, por uma questão, evidentemente, de época, de contexto, mas ele procurava, sentindo o que o público precisava, ele fazia todo esse momento introdutório, o desenvolvimento da preleção de uma abordagem mais doutrinária, para culminar com a parte mais necessária a todos nós, que é a parte do afeto, que é a mensagem do Espiritismo, que repete o que Jesus nos disse, nos trazia. São impressionantes algumas preleções que Viana fazia. Então, ele tinha esse estilo de palestra, intitulada de Temas Filosóficos. Ele tinha as suas chamadas também alocuções espíritas. Nessa, ele conjugava todo o seu talento de literato, de poeta, de musicista, de orador, com aquilo que ele expunha, que ele conseguia falar de uma forma que impregnava o ambiente com seu magnetismo. Era verdadeiramente impressionante. Numa dessas palestras que ele fez, inclusive em 1908, por ocasião da Semana Santa na Federação Espírita Brasileira, o periódico Reformador registra que ele fez uma palestra e narrou todo o drama do Calvário. E, em determinado trecho, diz o periódico Febiano que ele estava, e assim acontecia, muitas pessoas testemunhavam, havia até um italiano, ítalo-brasileiro, chamado Mariano Rango d'Aragona, que foi um grande trabalhador do movimento espírita dos anos 20, 30 e 40, hoje esquecido de todos, de mim não, sempre lembro esses companheiros.
E o Mariano usava um termo e dizia que ele ficava transhumanado, né? Ele se modificava. De tal maneira que, quando ele falava de Jesus, especialmente, ele tinha uma predileção por fazer narrativas sobre o nascimento de Jesus, sobre o Natal, sobre Allan Kardec e sobre os momentos de despedida de Jesus, um episódio doloroso da crucificação. E aí diz o reformador que, quando ele falava de Jesus pela via cruz, e no momento em que Jesus estava no Gólgota, naqueles instantes de sua despedida, as pessoas que olhavam diziam que Viana estava com os olhos fixos nos céus, a semelhança daqueles místicos do passado, retratados em algumas telas da imaginação de artistas renascentistas, como aqueles santos do passado, olhando para o infinito, talvez vislumbrando ali cenas que os presentes não conseguiam captar, e que de seus olhos escorriam lágrimas. Ou seja, ele, portanto, era um orador que não falava por falar, ele sentia o que estava falando. Nós colocamos isso, inclusive, querida, para o Divaldo, perguntamos ao Divaldo. Divaldo, não sei se você soube, mas eu encontrei esse documento aí e mostrei. O Viana estava, naqueles instantes, na febre, fazendo homenagem à crucificação de Jesus, e chorava na hora do sacrifício de Jesus. Aí Divaldo disse: ele estava lá. Não me disse fazendo o quê, né? Mas me deu a entender que Viana estava lá. Então, querida, ele fez esse trabalho único em nosso país. Escreveu como poucos. Há registros, inclusive nós recuperamos, de jornais da Europa, de Portugal, com artigos de Viana de Carvalho. Viana era tão querido, tão carismático, tão amado pelo movimento espírita, que se tornou uma figura simbólica. O mais interessante, uma figura de referência, porque todos tinham nele um comportamento exemplar. Isso nós colhemos de várias fontes, de vários documentos de época. É praticamente unânime, a não ser, obviamente, aqueles com os quais ele polemizava, que nunca eram do movimento espírita, eram sempre pessoas ligadas à igreja, que mesmo assim reconheciam a sua grandeza, porque as conferências dele eram tão fenomênicas que aqui em Fortaleza, por exemplo, eu vou tomar alguns exemplos locais, mas acontecia quase a mesma coisa por onde ele passava. Inevitavelmente, havia polêmicas com figuras ligadas à igreja, ou até alguns protestantes, como aconteceu, mas ele sempre colhia, usando uma expressão de um periódico da época, nessas contendas, a palma da vitória. Era difícil debater com Viana de Carvalho, um raciocínio rápido, capaz de persuadir a todos quantos ali se encontravam. E, portanto, nós vamos encontrar registros de palestras, que quando ele terminava as palestras, as pessoas, em delírio, segundo o periódico da época, o aplaudiam de pé, demoradamente, às vezes por quase 5 minutos. Impressionante. E pelo hábito da época também, muitas jovens, os jornais registram, atiravam na tribuna onde ele se encontrava, no púlpito, flores, demonstrando aí o reconhecimento por sua oratória estupenda, única, incomparável. Então, nós vamos ter todo esse trabalho de Viana de Carvalho, que contribuiu grandemente para que hoje nós possamos dizer que o Brasil é o maior país espírita do mundo. Só fechando essa parte, para que aí passemos para uma conversa mais direta com vocês, queridos, da mesa virtual. Viana era uma figura tão amada, tão querida pelos seus coevos, pelos seus contemporâneos, que eu nunca vi isso no movimento espírita. Por exemplo, um Chico Xavier, que nós amamos. Chico é um concurso, mas eu só vim conhecer casas espíritas com o nome de Chico Xavier depois que o Chico Xavier desencarnou. Hoje aqui tem Fortalecendo Espírito Chico Xavier, mas quando o Chico estava encarnado, não, pelo menos eu não conheço. Aqui em Fortaleza não tinha. Mas em relação a Viana de Carvalho, ele encarnado nos anos 1910, nós tínhamos vários centros espíritas, o que era até algo, de certa forma,
eu não vou dizer perigoso, porque no Viana ele não desviaria da rota, mas vamos supor que Viana deixar de ser espírita. Ou vamos supor que Viana, o que não aconteceria, optasse por um caminho que não seria aquele caminho recomendado. Isso pode acontecer com qualquer um de nós, nos desvios daquilo que temos a cumprir. Ele se manter fiel até o término da sua jornada. Mas é impressionante, nós tínhamos educandários, nós tínhamos grupos de jovens já existentes, e Viana foi, inclusive, no Brasil, poucos sabem disso. Nós fizemos até um adendo à história da evangelização infanto-juvenil, da FEB, compartilhamos com a querida amiga Sandra Borba, do estado vizinho do Rio Grande do Norte, que durante muito tempo gostava e gosta ainda dessa questão relacionada à infância e juventude, que o idealizador desse projeto, que a FEB desconhecia, que é de 1914, foi ninguém menos que Viana de Carvalho. Foi ele, nós temos um documento, uma carta, em que ele fala que o projeto era dele. Aí ele indicou uma senhora do Rio de Janeiro, chamada Ilka Mas, para que pudesse organizar com ele esse trabalho numa instituição específica. Eram duas instituições, uma na FEB, aí no Rio, na Avenida Pasto, e outro um grupo Discípulos de Samuel, que existiu até recentemente nessa instituição centenária, não sei se ainda hoje ela existe aí no Rio de Janeiro. Aí as pessoas, isso acontece muito com, às vezes, as informações um tanto distorcidas da história, pensaram que foi ela, aí registraram como sendo ela a idealizadora. Não, mas ela foi a convidada do Viana de Carvalho. Então, o Viana, e sempre nós encontramos vários artigos dele, palestras dele, a respeito dessa questão da infância, que foi móvel também das suas ações até o término da sua jornada. Então, querida, nós vamos ter várias casas espíritas com o nome de Viana. Escolas, por exemplo, no Maranhão, onde ele nunca esteve. Nós vamos ter o Centro Espírita Maranhense, que existia lá, que era uma entidade federativa, que tinha a Escola Viana de Carvalho. Lá em Manaus, onde ele também nunca foi fisicamente, nós vamos encontrar instituições que o homenageavam, dando-lhe o nome. Então, é uma figura nesse aspecto única ao concurso, que veio para uma missão adrede preparada no campo da oratória, mas, sobretudo, no campo da vivência da mensagem da Boa Nova Espírita. Então, fica aqui esse nosso registro, essa nossa homenagem à Viana de Carvalho. Viana foi também, só para fechar, a pessoa que inspirou do mundo espiritual, porque podemos falar adiante a partir da perguntinha que ficou, depois você a repete, que inspirou Divaldo Franco, como dissemos, e através de Divaldo, ele tem enviado várias mensagens, e eu já disse em outra oportunidade, algumas palestras, sabe, Nádia, que se eu tivesse alguma dúvida em relação à questão da imortalidade da alma, essas dúvidas teriam sido irrefragavelmente dirimidas a partir do que eu testemunhei, fazendo um estudo pessoal, comparativo das mensagens psicografadas por Divaldo Franco, da autoria de Viana de Carvalho e dos textos de Viana de Carvalho quando encarnado. É impossível Divaldo ter feito os textos que ele fez. Se alguém diz, hoje dá para você fazer, né, com a inteligência. O Divaldo teria que ir a muitas bibliotecas, pegar dados, não tinha como o Divaldo saber os cacuetes de linguagem, as interjeições, a ênfase, a sequência de pensador. Eu fiz um levantamento de tudo quanto Viana escreveu em alguma dessas palestras taquigrafadas, que não tinha como o Divaldo saber, e, posteriormente, através da sua mediunidade. Então, é um trabalho que nós fazemos realmente por muito amar esse espírito, e como diríamos e dizíamos, ele foi um inspirador também da Cruzada dos Militares Espíritas, né? Tenho um carinho muito grande por esse movimento, fiz parte, né, da Cruzada, ainda sou membro da Cruzada, embora não seja militar, mas por ter sido professor do Colégio Militar de Fortaleza, e que contribuiu sobremaneira para a divulgação do Espiritismo nas instituições militares pelo Brasil afora, seguindo os passos de Viana de Carvalho. Nosso querido César Reis sabe muito bem desse projeto, tem um carinho muito especial pelo Coronel César Reis, sempre digo isso de público, porque foi uma pessoa que me influenciou muito na caminhada, na minha fase mais juvenil do Espiritismo, e o Viana de Carvalho foi um inspirador da Cruzada, que, aliás, neste ano, completa exatamente 80 anos. A Cruzada dos Militares é do dia 10 de dezembro. Por que será o 10 de dezembro, né? É o dia do aniversário de Viana de Carvalho, de 1944. Então, desse 10 de dezembro, esse movimento tão importante na difusão
do espiritismo no nosso Brasil também. E eu creio que o Viana queira que isso seja levado em conta, que merece ser homenageado. Então, querida, obrigado uma vez mais pelo espaço, perdão aí, porque às vezes fica um pouco cansativo, mas é um estudo, não é uma palestra propriamente, né? E aí ficamos à disposição sua, da Rosa, de quem mais, caso aí nos bastidores, para perguntar alguma coisa a respeito do nosso Vianinha. É um estudo, mas é sempre uma grande lição você aqui no ICEB. O ICEB sempre muito agradecido a você e, neste momento, com a grande emoção de nós falarmos sobre o nosso grande Vianinha. O Vianinha é grande. Imenso. Quando você falou nos baixinhos, né? O Bezerra, o Viana, aí eu lembrei da sabedoria popular, né? Os melhores perfumes estão nos pequenos frascos. Aliás, Leonardo, eu estou aqui falando com você do Centro de Memória em Viana de Carvalho, a sala Ah, é? climatizada que é do lado da minha casa, né? Eu estou olhando aqui, está ali na parede, a espada do Viana de Carvalho, né? Que o sobrinho dele me presenteou, na verdade, para que nós pudéssemos dispor no Centro de Memória Viana de Carvalho, no memorial que vai funcionar também, né, do nosso Vianinha. Você pode aproveitar e dizer qual é o endereço do memorial. Rua Senador Alencar, 1079, aqui bem no centro da cidade de Fortaleza. Pertinho, aliás, do antigo Centro Espírita Cearense. Fica a 100 metros do Centro Espírita Cearense, olha as coincidências do destino, que foi a instituição fundada por ele em 19 de junho de 1910, quando de uma de suas vindas ao Ceará, naquele ano. Eu vou. Você tinha a pergunta Eu do disse, Edmar, né? eu achava bom você dar o endereço, assim, rua, tal, tal. Pronto, é Rua Senador Alencar, 1079. Fica bem no centro de Fortaleza. É fácil. Quem é daqui Isso, do Ceará não tem erro, não. isso. Nós temos aqui umas participações. A Rosa Rita Martins dizendo muito obrigada por ter me apresentado a Viana de Carvalho. Estou muito feliz por aprender tanto sobre ele. É a Rosa falando, e a Leia Brum, lá de Rio Grande do Sul, quanta dedicação e amor pelas pesquisas. É o nosso Luciano, né? Mas nós temos aqui umas outras participações pelo YouTube. Mary Araújo, boa noite, paz e bem a todos. A Rosa também no início nos saudou, boa noite, amigos do ICEB. Marisa Paladino, que é a revisora da nossa revista, boa noite a todos os amigos. A Zenaide Martins, gratidão, gratidão, e terceira gratidão em caixa alta, viu? E a Maria Ivani, Deus abençoe, professor, por nos ajudar a saber sobre a biografia deste ser tão especial que ajudou o Brasil e hoje, do mundo espiritual, continua a ajudar o Brasil. Que emocionante, viu, Maria Ivani? Também meu coração ficou assim bem enternecido com a sua palavra sobre o Viana, porque nós somos todos tão apaixonados pelo Viana. E é um grande consolo nós sabermos como ele, quando ele está sendo reconhecido no seu valor, na sua heroicidade, na sua compaixão, na sua dedicação, devotamento ao Espiritismo, a Jesus, naturalmente, e Kardec. Neste projeto Figuras de Amor e Kardec, a Jesus e a Kardec, muito, muito, muito justo estar aqui o nosso querido Viana, por isso ele está mesmo. Quando você falou eu sempre pensei no Viana, não sabia e não sabia tantas coisas e certamente não sei tantas outras coisas que você sabe a respeito dele, mas eu sabia que ele foi semeando centros espíritas pelo Brasil afora, inclusive aproveitando
a circunstância da sua profissão como militar, né? Então, eu sempre penso nele como o semeador que saiu a semear. Sempre penso nele como semeador. De tantas luzes, de tantas claridades, e com essa eloquência excepcional que você aqui deixou tão claramente delineada, para mais do que delineada, né? Descrita mesmo em vivas cores, não foi só delineado, não. E eu vou confessar aqui, pelo meu egoísmo, confesso, você falou na é uma fita, uma gravação do Jacó Osman Neto. Isso. Tenho Você tem várias. essa gravação. Eu tenho várias palestras dele, né? Eu Também tenho, não precisa humilhar, eu perguntei uma. você já ouviu, né? Eu tenho umas 10, 12 palestras dele, todas da década de 1960. Ele parou as atividades dele, questões pessoais, mas isso não invalida o trabalho. Na década de 70, ele voltou ao espiritismo, mas nunca mais foi o orador primoroso dos anos 1970, 60. E eu tenho uma dele que é sobre Joana d'Arc, é impressionante, né? Impressionante. Ele fala de um jeito tal que. Mas nós vamos soltar tudo isso, viu, Nádia? Estamos organizando aí, estou com a ajuda pelo Centro de Memória Viana de Carvalho, o movimento, porque o áudio é muito bom. Nós não temos a imagem, né? Mas nós temos o áudio, que é um deleite. Você fica assim ouvindo, minha nossa, você fica na dúvida, qual dos dois é melhor em termos de oratória, Edivaldo ou ele, né? Que é muito, muito parecido, evidentemente, né? Mas tanto que o Divaldo disse, repito, era muito amigo dele, Divaldo era muito amigo do Jacó. Ele um pouco mais novo que Valdo era muito amigo de quem você falou? o Jacó Rosman Neto. Do Jacó. Ah, Eles eram muito amigos, né? Até brincavam, o Divaldo disse que o chamava de Asca, né? Que era um apelido dele, de Jacó, alguma coisa assim, no idioma eslavo. E o Divaldo me mandou, o próprio Divaldo me mandou uma fita dele, a palestra de 2 horas, corrida, sobre materialismo histórico e espiritismo. Impressionante. Eu nunca tinha ouvido aquilo na minha vida, né? Tanta coisa, muito densa a palestra. E algumas outras, tem uma sobre Helen Keller, que também é fantástica, né? Da época dele, dos anos 1960. E aí nós vamos aos poucos resgatando isso aí, até quando Deus permitir. você me dá a oportunidade de mais uma vez confirmar que eu sou volúvel, outro espírito que eu amo, Joana d'Arc. Amo, 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 amo. Aí é a influência de Leon Denis, né? Você tem essa coisa, né? Eu, Leon Denis, Joana d'Arc, pois é. Essas coisas que me elevam o pequeno coração, tão pequenino ainda, mas me elevam. É, quando você falou sobre as palestras do Viana, lá com 24 anos de idade, que ele era, ou pelo menos ele iniciou, não é, a sua carreira de grande orador lá na União Espírita, ou aqui na União Espírita, aqui no Rio de Janeiro, não é Isso, isso? foi no Rio. É, você podia falar sobre os primeiros temas, porque eu já tinha perguntado aqui sobre os temas, mas depois você disse quais são os temas. Essas primeiras já sinalizavam as direções temáticas ou ele começou assim, lightzinho? Não, A ele Viana não tinha. pode começar light, isso é uma Não, inferência era da minha algo parte. assim, inclusive pela própria exigência do público espírita. Naquela época nós tínhamos poucos pregadores, vou usar a expressão, Raul Teixeira, que eu gosto muito de dizer, né? O pregador espírita, eu gosto dessa palavra. Então, nós tínhamos poucos pregadores espíritas, divulgadores pela palavra falada. O próprio Bezerra de Menezes, só que Bezerra não era aquele orador arrebatador como Viana. Mas como Viana de Carvalho, não. Nós vamos ter mais tarde no Brasil, mas vai ter uma passagem muito breve, vai desencarnar também prematuramente, até mais novo do que o Viana. Aliás, uma figura, infelizmente, muito esquecida do movimento espírita. Nesse ano foram os 90 anos da sua desencarnação, que é Ivon Costa, o doutor Ivon Costa, que foi também um grande orador. Mas o Viana, ele tinha
Nádia, é um cuidado e, como dissemos, pela própria exigência à época do público. Você tinha uma nata da intelectualidade que ia a essas reuniões. Tanto que já na década de 1880, quando a Federação Espírita Brasileira, o Centro da União Espírita de Propaganda do Brasil, melhor dizendo, que antecede a federação no seu projeto de organizar o movimento, a FEB, todavia, é a instituição que vai ter essa primazia por questões históricas, um pouco mais à frente no tempo, e permanece até hoje. Mas nós vamos ter, a partir de 1885, um trabalho realizado pelo Centro da União Espírita do Brasil, e todo aquele projeto também do Dr. Bezerra de Menezes com os estudos filosóficos, de divulgar o Espiritismo para a sociedade fluminense como um todo e para o resto do Brasil. Então, temas filosóficos e palestras presenciais na sede do Centro, da União, da própria Federação, e eram pessoas de projeção na sociedade, como o Dr. Castro Lopes, que era um conhecido filólogo e médico homeopata que aderiu ao Espiritismo, muito conhecido, na época, amigo de Machado de Assis, e ele vai fazer uma palestra. O advogado, hoje figura pouquíssimo lembrada do movimento espírita, Antão de Vasconcelos. O Marechal Everton Quadros, que será o primeiro presidente da Federação Espírita Brasileira, na época ainda não era marechal, era major, e o doutor Bezerra de Menezes. Então, vai ser essa palestra que o doutor Bezerra vai fazer no dia 16 de agosto de 1886. Então, havia uma certa exigência. Então, Viana, ele era extremamente preparado, a ponto de, por exemplo, em 1904, que foi o ano do centenário de nascimento de Allan Kardec, 1804, 1904, houve uma solenidade, uma comemoração na Federação Espírita Brasileira, que ainda não tinha sua sede definitiva, era na gestão do Leopoldo Cine. Viana já marca presença, com outros grandes palestrantes da época, mas nenhum deles, sinceramente, tinha essa capacidade do nosso Vianinha, em termos de retórica. Aí você perguntou, para não deixar passar, se o Viana ele influenciou Divaldo, né? Divaldo é quem nos diz isso, inclusive uma entrevista que fizemos e publicamos o nosso primeiro livro, lançado em 1999, Viana de Carvalho, Tribuno de Có. E nós entrevistamos Divaldo, perguntamos Divaldo, e Divaldo disse que o trabalho de Viana no mundo espiritual vem sendo de preparar oradores, né? Além, evidentemente, do trabalho de unificação. E no caso do Divaldo, especialmente, o Divaldo disse que tinha e tem esse vínculo espiritual com Viana de Carvalho. Nós temos, inclusive, numa entrevista que fizemos com o Divaldo aqui, a única mensagem, pelo menos isso nós vamos divulgar futuramente, né? Não agora, porque em vídeo é uma mensagem psicofonada pelo Divaldo do Viana de Carvalho. Eu nunca vi, nunca tinha visto. Vi do Dr. Bezerra, todos nós conhecemos, mas do Viana não. Então, o Viana tem um vínculo com o Divaldo, de tal maneira que ele realmente foi quem inverteu a posição com o Divaldo. O Divaldo disse que, quando estava encarnado, Divaldo era um dos espíritos que o amparavam, espiritual, inspirando nessa área da oratória. E depois, trocar de posição, um revezamento, o Viana que passou a ser o espírito que mais imprime o seu estilo de eloquência, de oratória, no trabalho, principalmente naquela fase mais anterior do Divaldo. O Divaldo está velhinho, fala no estilo mais professoral, o tempo também é outro, claro que a oratória é nesse estilo até os anos 1980, quando eu me iniciei, tinha uma proposta, né, de divulgação, e eu ficava, às vezes, assim, eu vi pessoas que criticavam, esse estilo de oratória não cabe mais. Cabe. Tanto cabe que, se você fizer uma palestra, vamos chamar o fulano, e o fulano for fazer uma palestra no estilo mais professoral, como eu, como nós, você tem, usando a expressão nossa, gato pingado na palestra. Ninguém vai para bota o Divaldo, bota o Raul naquele estilo. É uma técnica, é uma oratória, arrebata as pessoas. Claro que não é só ter a técnica, é saber utilizá-la e ter conhecimento e vivência doutrinária, né? Que Divaldo, Raul, Newton Boechat, o Jacques Osman, entre outros tantos mais, tinham. Houve outros oradores também atrás, um pouco no tempo, inclusive amigos de Viana de Carvalho. Então, Viana fez esse trabalho de preparação de Divaldo e de outros tantos oradores que é o que o Divaldo vem nos colocando. Então, vamos aqui regravar isto aqui no ICEB. O Divaldo influenciou Viana de Carvalho quando estava encarnado?
Inspirou como espírito, Inspirou. né? É O isso que nos Divaldo, diz é o próprio Divaldo. sim, o Divaldo, no plano espiritual, inspirou ou acompanhou ou ajudou Viana de Carvalho quando estava encarnado. Isso, era um dos Quando espíritos da equipe. eles mudaram de plano. Então, Viana agora influencia Divaldo, que o influenciou Isso, anteriormente, tal, tal, tal. isso. Muito Ou bem. seja, os dois vêm numa simbiose perfeita, atravessando o século na divulgação do Espiritismo. É impressionante isso. E como eu coloquei anteriormente na fala ainda, sabe, querida, há uma identidade perfeita entre os dois, sabe? A oratória, os trejeitos, a forma de falar, as percepções. Ouvir Divaldo, principalmente nessa época daquela oratória mais retumbante, você tinha a sensação de estar ouvindo Viana. Deveria ser algo muito parecido. Ou o próprio Jacó Osman Neto, que certamente tinha um vínculo com Viana de Carvalho, porque ele falava muito parecido com o Divaldo. Bom, possivelmente o próprio Viana falava através do Divaldo. Seguramente. Como dizíamos há pouco, nós temos, isso aí nós vamos publicar no futuro, divulgar no futuro, em uma entrevista que fizemos com o Divaldo, né, em vídeo mesmo, e tem uma psicofonia do Viana. Eu nunca ouvi, nunca vi em canto nenhum. Do Dr. Bezerra eu já vi vários, né? Mas do Viana não. Então, Vianinha falando pelo Divaldo, é uma mensagem dirigida ao grupo e à pesquisa que nós fazemos. Foi, aliás, o Divaldo que nos possibilitou, nós falamos com ele, quando estávamos fechando o livro Bezerra de Menezes, O Homem, Seu Tempo e Sua Missão, e o Divaldo, nós perguntamos ao Divaldo o que é que o doutor Bezerra de Menezes, o que é que o Viana poderia dizer do seu conterrâneo, doutor Bezerra. Aí o Divaldo, na semana seguinte, psicografou uma mensagem que é colocada como introdução do nosso livro, né, do Viana de Carvalho, que eu nunca vi Viana falando pelo Edivaldo sobre o doutor Bezerra. E ele faz uma homenagem à trajetória do doutor Bezerra de Menezes. Quando encarnado, ele falava, fazia palestras sobre o doutor Bezerra de Menezes. Tanto que o Ramiro Gama, no livro Lindos Casos de Chico, aliás, não é Lindos Casos de Chico Xavier, o outro que ele fala Ceareiros da Primeira Hora, né? Ele tem uma biografia resumida do Viana de Carvalho. Ele diz que foi o orador mais perfeito que ele já ouviu, o Ramiro Gama, e que em determinado momento ele o ouviu falando sobre Bezerra de Menezes, né? Então ele ficou assim impressionado, falava, ele tinha essa vinculação também com o conterrâneo. Isso, exatamente. Olha, Maria Ivani, que ainda há pouco disse que beleza, né, sobre o Brasil, que está sendo, continua sendo abençoado pelo trabalho do Bezerra, ela voltou a nos falar. Ela disse: pedindo a você, Luciano, se possível, passe dicas sobre livros que Viana tem escrito e as editoras que publicam. Onde encontrar estas palestras? Eu não, estas palestras a que você se refere ou as palestras aqui no ICEB? Aqui no ICEB, você vai pela TV ICEB, YouTube, e você encontra, particularmente hoje, em que nós temos essas pérolas inéditas, ao que eu saiba, em palestras que o nosso querido, renomadíssimo pesquisador Luciano Klein Filho nos traz. Então, Maria Ivani, ele vai te responder agora. Tá, meu amor, com maior alegria, Ivani. É, nós publicamos nosso primeiro trabalho sobre o Viana de Carvalho, foi em 1995, resultado das nossas primeiras pesquisas. E foi um trabalho editado pela Federação Espírita do Estado de Ceará, um trabalho local. E o livro recebeu o título do saudoso confrade Bem-vindo da Costa Melo, que foi o primeiro presidente da nossa federativa na versão atual da federação. O título de Palavras de Viana de Carvalho. Infelizmente, é uma edição esgotada. Nós não temos mais. Na época foi bem divulgado. E nós pegamos exatamente essas conferências taquigrafadas do Viana, que eram feitas aqui em Fortaleza e publicadas no jornal Unitário e o jornal A República, da capital cearense. E aí nós pegamos e fechamos. Depois disso, nós publicamos em 1999. Hoje, você pode até encontrar, já foi traduzido até para o espanhol, recentemente por um companheiro, o livro Viana de Carvalho, Tribuno de Có.
que foi lançado pela La Chatre em 1999. Hoje está esgotado, mas o nosso querido Severino Celestino, eu autorizei, ele me pediu, é uma figura também muito querida, e divulgou o livro. Ele, se você colocar aí no Google, ele está à disposição virtualmente. Você pode ter esse livro aí, tem alguns trechos das conferências dele. Viana de Carvalho, o Tribuno de Có. Eu acho que a Nádia deve ter esse livro aí, né? Que é um livro que nós publicamos pela La Chatre. Quem fez o prefácio, inclusive, foi o saudoso confrade. Foram dois queridos amigos, que hoje já estão no mundo espiritual. Eduardo Carvalho Monteiro, de São Paulo, e o Lamartine Palhano Júnior, grande e querido pesquisador que, desde o ano 2000, partiu de retorno ao mundo espiritual. O Eduardo, ano que vem, faz 20 anos, foi em 2005, voltou ao mundo espiritual. Depois desse trabalho, nós publicamos, não paramos de pesquisar sobre o Viana, né? Viana e Bezerra são nossa paixão. Nós publicamos vários artigos, tem inclusive artigos que a Nádia me pediu há algum tempo, você encontra aí na internet, biografia do Viana, tem no Reformador, em comemoração aos 80 anos de nascimento, 90 anos, sempre nós publicamos, esse ano, 100 anos. Pode colocar o nosso nome, tem uma série de coisas sobre o Viana de Carvalho, o Google hoje tem muito. Mas, em termos de livros também, o Viana, quando encarnado, é, até pelas dificuldades da época, ele só publicou 2 livros, não eram livros espíritas. Um livro foi Facetas, que era um livro de poesias, foi lançado em 1898, com a segunda edição de 1910. E o livro a que fizemos menção, lançado em 1923, portanto, ano passado fez 100 anos, Coloridos e Modulações. Esse livrinho, primeiramente, através da livraria do Centro Espírita Leon Denis, do Rio de Janeiro, em 2006, nós fizemos um lançamento em homenagem naquele ano ao desenlace de Viana, né? 1926, 2006, né? Então, estávamos aí fechando o ciclo de 80 anos e foi homenageado e saiu e esgotou logo. E não fizeram uma nova reedição. E no ano passado, nós lançamos 2 novos trabalhos. Esses são mais recentes, você pode encontrar no site da Federação Espírita do Paraná, a FEP, que é uma federativa muito bem organizada, e eles são apaixonados por Viana de Carvalho, porque Viana deu um contributo muito grande. Inclusive, eu posso disponibilizar depois para a Nádia, ou você pode pegar também, se quiser conhecer um pouquinho mais da ação dele no Paraná. Nós estamos escrevendo, nós temos uma coluna mensal no jornal Mundo Espírita, que é Respingos Históricos. E como nesse ano nós estamos homenageando Viana, eu estou pegando uma série de artigos de Viana, a passagem dele lá em Curitiba, no Paraná. Aí tem coisas dele lá do movimento, as palestras que ele fazia. E aí a FEP publicou, no ano passado, o livro Coloridos e Modulações, uma edição belíssima, livro do Viana, não é livro nosso. Nós apenas recuperamos esse livro que recebemos do amigo Eduardo Carvalho Monteiro, que é único. Eu desconheço outros, se você colocar na internet, você não tem. Nós temos o original do Viana, e aí, com o intuito de homenageá-lo, nós pegamos essas poesias, mas muitas mensagens são tocantes, porque ele fala de Jesus, fala do Getsemane, coisas assim, bem, bem, bem emocionantes. E também publicamos pela FEP, pela mesma Federação Espírita do Paraná, o livro Pérolas de Viana de Carvalho. O título foi esse. O livro, aí sim, eu consegui pegar algumas dessas preleções de Viana de Carvalho, que nós conseguimos também, outras mais, e o pessoal da FEP organizou lá, nós fizemos um trabalho, né, escrevemos um pouco a trajetória do nosso Vianinha de novo, o público espírita ficar conhecendo, e ficou aí essa homenagem à Viana, e estamos num projeto, eu vou até antecipar aqui pela primeira vez de público e dizer para você, nós íamos trabalhar esse livro para este ano, mas nós vamos lançá-lo em 2026, Deus assim nos permitindo, por conta dos 100 anos da desencarnação de Viana, 1926, 2026. Então, enquanto eu estiver na Terra, vamos tentar aqui fazer com que ele não seja esquecido. E o livro já tem até título, Viana de Carvalho e a Nova Cruzada, explicando. O Viana fez uma cruzada. O Viana inspirou a fundação da Cruzada dos Militares Espíritas. O Viana, quando encarnado, ele, juntamente com alguns amigos aí no Rio de Janeiro, organizou a Cruzada Espírita.
que depois recebeu o título também de suburbana, que tinha ele e vários amigos aí se mobilizaram, exatamente no intuito de levar adiante uma cruzada pelo Brasil afora o Espiritismo. E em Pernambuco, quando ele se estabeleceu em 1923, ele fundou a Cruzada Espírita Pernambucana. Então, Divaldo também, no nosso livro, eu tenho uma palestra, Nádia, que também nós vamos, essa eu preciso só verter, eu ainda não transformei em MP3, uma palestra do Divaldo, de 1974. Essa palestra é um documento precioso. Ele fez no Rio de Janeiro, foi no Clube Militar, daí, em dezembro de 1974, exatamente sobre Viana de Carvalho, por conta do seu centenário de nascimento, ou seja, uma palestra de 50 anos. Aí você vê o Divaldo, aquela fluência dele, né? Então ele fala do Viana de Carvalho. E tem um trecho na fala dele que Divaldo, e eu achei isso interessantíssimo, né? Porque ele não fez essas conexões da história da cruzada que eu estou fazendo, da cruzada de Viana de Carvalho, mas em determinado momento ele faz o registro que Viana viveu no período medieval, o tempo das cruzadas medievais, né? E eu coloco isso no livro. Aí, olha, mais um link aí que eu peguei. Então, o título do livro é Viana de Carvalho e a Nova Cruzada. Já temos até capa idealizada, tudo na cabeça. Falta só agora fazer o fechamento, porque o que nós estamos pegando para esse livro, diferentemente do outro, que era mais biográfico, nós temos novas imagens do Viana de Carvalho, palestra dele, até ele fazendo palestra de óculos, aqui com os óculos de época. E a ideia, querida, é exatamente mostrar esse trabalho único de Viana de Carvalho para que ele não seja esquecido do movimento espírita atual. Repito, se não fosse Divaldo Franco, as mensagens que ele tem trazido à Lúmia da Lavra de Viana de Carvalho, infelizmente, queridos, podem crer, Viana de Carvalho seria hoje um ilustre desconhecido. Nós só sabemos de Viana por causa de Divaldo. Porque os nossos trabalhos de resgate são bem posteriores, dos anos 90, foi que nós nos apaixonamos por Viana de Carvalho. Mas se não fosse o Divaldo, de 47 para cá, psicografando Viana, ninguém saberia quem é Viana de Carvalho. Alguém ia olhar lá atrás, ia pesquisar, mas não ia ter a dimensão do trabalho desse homem extraordinário. Então, respondendo, querido, nós temos essas possibilidades, né, de alguns textos de Viana. Respondendo a Maria Ivani. Maria Ivani, a resposta longa para ela, né? O Mas livro ela você pode merece, tentar ela está conseguir. apaixonada. Ela merece, ela está apaixonada também. Eu não sei se ela está ou é. As duas coisas, né, Maria Ivani? Olha, a Emily Ferreira Macedo, ela diz: saudades do Centro Abib e Sfer, em Curitiba, que frequentei quando morei próximo e tinha saúde para ir. Mas a Eu conheci Curitiba, nós fomos lançar o livro lá em 2021, 2022, né? Linda cidade, a federação, onde o Viana esteve. Viana fez várias palestras. Viana era muito amado pelo povo paranaense, sabe? E a federativa tem um carinho muito grande por ele. Ô, Luciano, você aí disse agora que o Divaldo lhe disse, parece fofoca, mas não é. Você disse que o Divaldo lhe disse que o Viana estava encarnado durante as cruzadas. Ele deu alguma indicação do que ele fazia durante as cruzadas? Não. Não, querido, eu até, na época, quando eu perguntei, eu era menino velho, né? Como se diz aqui no Ceará, pequeno, novinho, eu cheguei, fiz a entrevista gravando com aqueles gravadores, né? Aliás, esse não, no caso, eu perguntei, mas ele se esquivou, não quer dizer. Mas esse aí, na verdade, eu não perguntei porque foi uma palestra de 1974. 1974, eu estava saindo do berço, né? Então não conhecia o Divaldo. Então, eu não pude perguntar para ele, mas ele fala na palestra. Aí eu peguei e coloquei no livro. Então ele não dá detalhe de quem Viana foi nas cruzadas, né? Eu até depois tinha algumas suspeitas e tudo assim, mas eu guardo para mim, depois eu ainda estou pesquisando. Não tenho como afirmar, não. Aí é só Você hipótese. vai descobrir e vai contar aqui para nós no ICEB. Olha, por falar nisso, a Maria Ivani está dizendo muito obrigada. De nada, meu amor. Um prazer falar com você. Pois é.
O, você falou no projeto que o Viana concebeu, mas que ele, de alguma forma, repassou para a dona Ilka Marques, Ilka Massa, é. né? Por que que isso não se dá o crédito da concepção do projeto a Viana? A que você atribui isso? Meu amor, esse é um problema que eu encontro também, não só em relação à Viana, mas em relação a outros tantos trabalhos. Pelas lacunas, pela falta, talvez, de percepção de alguns companheiros do movimento espírita de ontem, em deixar para nós registrado esse material, essas informações fundamentais, infelizmente. Você pode prestar atenção. Hoje nós temos aqui as redes sociais, mas como pesquisador, e eu falo até como historiador do espiritismo local, também estamos escrevendo alguns trabalhos sobre a história do espiritismo no Ceará. É impressionante, as pessoas muitas vezes, não vamos prestigiar, daí o fulano não queria ser homenageado. Bom, ele não queria, mas eu quero, como historiador, eu quero registrar a biografia dele. As pessoas são assim, uma vez eu fui entrevistar uma senhora, meu pai é um homem simples, ele não queria. Sim, ele era simples, isso aí não invalida o trabalho dele, não. Mas como historiador, eu preciso deixar o registro dele, senão ele vai ser esquecido. Não que ele queira, eu sei que sim, mas é para a história, nós precisamos disso ainda. Então, infelizmente, querido, muitos do nosso movimento não se aperceberam. Quando eu vi um artigo do Reformador, e olha que é um artigo do Reformador da década de 1960, falando sobre a história da evangelização infanto-juvenil, né? Estou até procurando aqui o livro, é porque eu não estou com o livro aqui, o meu, da infância e juventude. Aí fala de toda a história, começou em 1914, o ano está correto. Só que não tem nada do Viana de Carvalho. Aí eu tive a felicidade de receber do Lamartine Mariano Júnior, quando estava encarnado, duas cartas do Viana de Carvalho dirigidas ao Jerônimo Ribeiro. Jerônimo Ribeiro era uma liderança espírita do movimento capixaba, que desencarnou, aliás, no mesmo ano de Viana de Carvalho, coincidentemente, em 1926, e era amigo do Viana. E o Palhano me mandou essa carta do Viana dirigida ao Jerônimo Ribeiro. Aí o Viana fala exatamente do projeto dele, está lá escrito. Eu coloquei no livro, isso, aliás, está no livro, né? No livro eu coloco o trecho da carta, o projeto do Viana de Carvalho, que era a criação das escolinhas que ele chamava de moral cristã. E, para tanto, está lá, ipsiliter, o texto desse jeito, ele resolveu convidar para ajudá-lo a professora Ilka Mas, e uma filha dela. Eu até recuperei alguns dados biográficos dela. Ela teve uma participação breve no movimento espírita, desencarnou logo, e a filha também. E elas seriam as responsáveis, porque o Viana viajava, ele startou o projeto, obviamente, e era previsto para um deles funcionar na sede, uma das escolinhas funcionar na sede da FEB e a outra do referido grupo Discípulos de Samuel, aí no Rio de Janeiro. E se esqueceram do Viana, mas o projeto, a ideia toda era dele. E vários artigos no Reformador, de 1917, 1919, do Viana falando da importância, já talvez sentindo o que aconteceu na Europa, né? Que o Raul Teixeira Almeida disse, olha, em grande parte também, o declínio do movimento espírita na Europa foi em razão do movimento espírita na Europa ter sido conduzido por pessoas mais maduras. Você não teve uma preocupação com a continuidade, com os jovens. Jovem da Europa que deu certo foi Leon Denis. Depois de Leon Denis, os outros todos debandaram, já eram pessoas mais maduras, que se tornavam espíritos. Imagina se nós tivéssemos vários Leon Denis na Europa, né? E o movimento espírita talvez lá não tivesse minguado, mesmo com as guerras que aconteceram e tudo. Então, no nosso Brasil, ele teve essa preocupação. Somente mais tarde é que Leopoldo Machado, já nos anos 20, vai se preocupar em levar adiante essa ideia de Viana. E aí vem com todo aquele movimento de juventude dos anos 1940, quando Viana não estava lá, mais entre nós, né? Então, querida, é isso. É o esquecimento, o descaso, o Você disse, descuido. você disse que uma escolinha, inicialmente o projeto do Viana se concretizou com duas escolinhas. Uma Isso. na FEB, a Na FEB do FEB, Rio, na ou FEB em já no onde? Rio, já no Rio. A FEB do Cardoso já Rio, era na sede da Avenida Passos. sim.
E todas aí no a Rio. outra era no Discípulos de Samuel, Discípulo de que Samuel, era que um foi uma centro aqui no instituição Rio de que Janeiro existia até também. bem pouco tempo aí no Rio. Não sei se ainda hoje existe, né? É, pois é. Que coisa espetacular! É, E que sim, injustiça com Viana. tremenda. Aí eu fiz um artigo, passei para Sandra Borba, a nossa querida Sandra Borba, acho que você conhece, Sim, também claro. é Beijo muito para ela. conhecida. Ela tem andou meio dodói, mas está bem, graças a Deus, figura muito querida. E nós mesmo escrevemos um artigo retificando o Reformador. Hoje você encontra tudo no Reformador, você tem lá, eu fiz uma retificação, aí agora já botando, colocando o Viana de Carvalho como responsável, né? Muito bem. Luciano Klein Filho, o escriba de Viana, Com para muita nossa alegria. alegria, para nossa alegria. Tem mais alguma coisa a dizer? Sim, claro, muitas. Mas no momento, você tem? Eu digo de sempre, querida, que eu amo você, que eu lhe quero tanto bem e grato pela oportunidade que você nos dá, né? Olha, eu vou dizer a você que essa oportunidade não sou eu quem a dá, é o ICEB, através da minha figurazinha assim apagada, mas é, porque eu tenho essa mania de agradecer aos mentores, eu tenho essa mania. E eu também devo confessar que faço isso por egoísmo, porque eu quero aprender essas coisas e dividi-las com as pessoas, todas através do ICEB, que entendo que é uma intenção do nosso querido criador, fundador, Deolindo Amorim, e tenho certeza de que não estamos errando divulgando o Espiritismo e o Evangelho de Jesus. Tenho certeza absoluta. Uma das coisas que eu tenho certeza que está certa é isso. Então, nosso agradecimento a você, nosso querido irmão, amigo, companheiro, aqui e pela sua contribuição especial, poderia dizer e digo extraordinária, na pesquisa do Espiritismo no Brasil, com outras ramificações alhures, mas Aquiles, você também faz uma contribuição, oferece uma contribuição de extraordinário brilho e valor e consequências e profundidade para todos nós não esquecermos os grandes esforços solitários, preciosos desses espíritos valorosos que estiveram aqui, continuam, mas agora em outro plano. Mas você está aqui a postos para fazer isso. Nós, muito modestamente, apenas para repetirmos com, com o nosso valor comprometido, sem brilho nenhum, mas com essa intenção sincera de prestar uma homenagem aos nossos queridos irmãos. Hoje, em especial, ao nosso Vianinha, Viana de Carvalho, grande Vianinha. E neste momento, Jesus, Maria, amigos espirituais queridos, nós pedimos a todos vós que neste instante levem ao coração e à mente de Viana de Carvalho esse amigo valoroso, esse espírito precioso, na vanguarda da oratória de tão alta qualidade no Brasil, erguendo a sua voz sobre as luzes e sob as luzes do Evangelho e do Espiritismo de Kardec. Nós vos rogamos a todos nesta hora que levem ao coração delicado, iluminado de Viana de Carvalho,
a nossa gratidão, o nosso afeto, nossa ternura, nosso carinho e nossa gratidão incondicionais por tudo que tem feito, que fez, tem feito e continua a fazer do plano espiritual. Que ele receba as luzes, Mestre querido, por tuas mãos augustas, de nossa gratidão, hoje e sempre. E ao agradecermos este encontro tão especial aqui no ICEB, nós, Jesus, te dizemos por isso e por tudo mais, que te somos tão, tão profundamente agradecidos como pequeninos corações que já escolhemos te seguir. Encerramos esta nossa reunião com as palavras finais de Rosa Rita Martins. Então, unidos em pensamentos, a cúpula espiritual do ICEB, a Deus Pai, a Jesus, nosso Mestre, e a Maria, nossa Mãe Espiritual, agradecemos ao nosso querido Luciano Klein pelo trabalho que desenvolve e por tudo que nos trouxe de conhecimentos e informações sobre Viana de Carvalho. Obrigado, Mestre. Obrigado, Luciano. E obrigado ao ICEB, que, continuando com todo o seu trabalho de divulgação da doutrina espírita, nos permite, através dos trabalhos da Nádia e da coordenação da Nádia, a continuação do estudo e do aprendizado constante da doutrina espírita. Graças a Deus.